Deus e Pai, nós damos graça pela fidelidade dos teus filhos, que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, os seus votos, as suas Obrigado, Pai. Pai, que o Senhor possa recompensar cada um deles, que nunca falte os seus celeiros, a tua bênção, Pai, que ela seja recalcada, sacudida e transbordante. Também, Pai, agora, esses minutos que restam, nós iremos ouvir a tua palavra, Pai. Abençoa a tua filha, usa ela nesse tempo que ela tem, ó Deus, para os nossos corações. Que teu Espírito Santo esteja encarregado de dirigir esta palavra e usá-la poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória. Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 16. 1 Timóteo 4, 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Os irmãos podem se sentar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a irmã Evelyn pelo convite, que ela me fez no domingo passado, durante o culto. Ela chegou até mim e me fez o convite. E eu falei para ela: olha, eu não sou pregadora, mas eu aceito, esse convite, porque a gente não pode recuar quando a gente tem a oportunidade de fazer algo para o Senhor. Mesmo com a nossa pouca capacidade, a gente tem que tentar dar o nosso melhor. E agradeço também ao pastor Zé Reis pela confiança, que quando ela disse que eu estaria pregando, ele concordou, e aqui estamos, para a glória de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração para os jovens, e também me deu um tema, que diz assim: jovens comprometidos com Deus. Amém? E aqui alguns já conhecem, a maioria dos irmãos já conhece a história de Timóteo, que era uma carta que Paulo escreveu a Timóteo quando ele estava à frente da igreja de Éfeso. E o que eu gostaria de frisar com vocês sobre o chamado dos jovens que eu vou estar citando nesta noite é justamente sobre a idade que eles tinham quando eles receberam algo da parte do Senhor. E Timóteo, ele tinha aproximadamente 16 anos, quando em uma pregação de Paulo, na cidade de Listra, ele se converteu. Ele e sua mãe, eles aceitaram Jesus, eles se converteram, e a partir daquele momento eles começaram com a sua caminhada cristã. E a partir desse momento ele se dedicou a ter uma vida separada, uma vida diferenciada, dedicada ao Senhor. Ele escolheu servir a Deus com sinceridade, mesmo na sua tenridade. E Paulo, ele enxergou tudo isso, na vida de Timóteo, viu toda a sua dedicação, viu, que ele era comprometido com Deus e que o Senhor Jesus tinha um chamado especial na vida de Timóteo. E a partir daquele momento, Paulo começou a trabalhar na vida de Timóteo. E quando Timóteo tinha aproximadamente 21 anos, ele foi com um dos companheiros de Paulo na viagem que Paulo fez para a Ásia Menor, sua viagem missionária. E ali ele foi instruído por Paulo, foi ensinado nas Escrituras Sagradas, e ali ele teve um preparo espiritual. Junto com Paulo, ali ele foi aprendendo a cada dia. Conforme ele via o que o Senhor manifestava na vida de Paulo, tudo ali ele ia absorvendo, ele ia vendo como
tinha que ser a postura de uma pessoa cristã, como ele deveria chegar até as almas, como evangelizar, como ensinar. E tudo aquilo foi uma preparação na vida dele. Tudo aquilo foi um fortalecimento da parte do Senhor para Timóteo. E depois de um tempo, Timóteo ele foi separado para o ministério pastoral. Paulo orou por ele, né? Todo o presbitério, todo o conjunto do presbitério orou por ele, com imposição de mãos, para que ele fosse, a partir daquele momento, né, levado ao ministério pastoral e pudesse seguir pregando a palavra do Senhor. E durante essa oração foi entregue para ele uma profecia, né, que Deus já tinha despertado ali um dom na vida dele. Essa profecia foi sobre esse dom que Deus já tinha colocado na mão dele para que ele pudesse exercer com graça da parte do Senhor. Tá? Como diz no versículo 14, está escrito: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ali Paulo orou por ele e a partir daquele momento ele foi consagrado ao santo ministério. Tá? E mesmo Timóteo sendo um homem jovem, ele assumiu a igreja de Éfeso. Tá? Antes dos seus 40 anos, ele assumiu ali a igreja de Éfeso como pastor. E assim ele foi cumprido o seu chamado ministerial. Mas para que isso acontecesse, dependeu das escolhas do posicionamento dele quando ele ainda era jovem, ali com seus 16 anos. Porque muitas vezes, muitos jovens às vezes são chamados para algo específico na obra do Senhor, mas eles falam: não, eu sou muito jovem ainda, acho que dá para esperar um pouquinho quando eu me tornar adulto. Mas aqui Timóteo foi diferente. Assim que ele foi chamado pelo Senhor, ele se dispôs a fazer a vontade do Senhor. Ele não esperou, porque também o Senhor ele tinha pressa em trabalhar na vida dele. E vocês jovens às vezes podem pensar que vocês são muito novos ainda, mas o futuro de vocês já está planejado pelo Senhor. Mas tudo que o Senhor tem para fazer na vida de vocês vai depender da escolha que vocês fizerem enquanto estiverem jovens. O que vocês escolherem hoje vai influenciar o futuro de vocês. Então façam boas escolhas. Escolha fazer aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que agrada a Deus. Escolha ter uma vida voltada para o Senhor, que é a melhor decisão que vocês podem ter na vida de vocês. E no versículo 12, né, Paulo ali está aconselhando ele como ele deveria ter, como seria a conduta cristã dele diante da igreja, e que ele não se deixasse intimidar por alguns que talvez não dessem credibilidade a ele por causa da sua pouca idade. No versículo 12 que diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aqui Paulo estava instruindo como ele devia se portar diante da igreja ali que ele estava pastoreando. E vocês, Deus ele sempre vai pedir para vocês também uma posição. Como vocês devem se portar diante, não só da igreja do Senhor, mas diante da sociedade. Na escola onde vocês frequentam, o ciclo de amizade de vocês. O Senhor sempre vai pedir um posicionamento. E que vocês possam sempre pensar como o Senhor quer que vocês agem nesses momentos. Qual a atitude que vocês têm que tomar diante de cada situação que vocês têm passado. Às vezes vocês podem achar, as pessoas podem considerar vocês muito jovens e às vezes não dá muito crédito no que vocês têm falado. Mas não desista, persevere, porque quem vai honrar vocês é o Senhor. Porque quando vocês abrirem a boca para falar algo da parte do Senhor, não vai importar a idade que vocês têm. Vai importar o que vai sair do coração de vocês, para falar para o próximo, para pregar. Às vezes a conduta de vocês diante de alguém, porque através do testemunho de vocês, vidas também são alcançadas. Quando vocês estão, às vezes, perto dos ímpios, pessoas que não servem ao Senhor, mas vocês se portam conforme a palavra ensina, o testemunho de vocês alcança a vida, que eles veem a diferença em vocês. E como já foi dito aqui, o jovem Arthur falou bastante coisa do que eu queria falar. E ele falou sobre vocês serem luz. Vocês são a luz
Não importa onde você esteja, vocês têm que brilhar. Vocês têm que fazer a diferença em meio às trevas, em meio à escuridão. Tá? Timóteo, ele exerceu seu ministério sem se importar com as críticas que poderiam vir. Como disse sobre a mocidade dele, muitos poderiam não dar crédito, porque na igreja de Éfeso, eles eram uma igreja já antiga, eles já conheciam bem a palavra. E quando Timóteo chegou e assumiu, muitos, né, acharam diferente, porque assim, geralmente são pessoas com mais idade. Naquela época eles assumiam algum trabalho, exerciam algo na casa do Senhor. E quando chegou Timóteo, para eles foi uma novidade. Então, às vezes, algumas novidades para algumas pessoas, eles têm uma reação, às vezes, contrária. Mas Timóteo, ele não se deixou intimidar com isso, com, às vezes, comentários. Mas ele tinha certeza do seu chamado. E ele tinha certeza do que Deus queria que ele fizesse naquele lugar. Então, ele não se deixou abater. Mesmo, às vezes, com críticas que pudessem vir contra ele, mas ele permaneceu fiel ao Senhor e ao seu chamado, porque ele assumiu o compromisso com o Senhor de estar ali fazendo a obra. E eu gostaria também de falar sobre outro jovem que foi chamado também bem novo, tá, para fazer a obra do Senhor, para fazer diferença, né, no seu tempo, que é José. José, ele tinha 17 anos e o Senhor lhe deu 2 sonhos. Um dos sonhos é que eles estavam ali reunindo trigo e ele via mais 11 trigos que se curvavam diante do seu. E o outro sonho que ele teve foi que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando ele contou esse sonho para a sua família, ninguém acreditou, todos duvidaram dele. Até o seu próprio pai, Jacó, o repreendeu quando ele contou esse sonho. E mesmo que todos ali estavam contrário, duvidando, ele confiou no que o Senhor tinha mostrado para ele em sonho e naquela promessa que o Senhor tinha feito para ele. Tá? O José estava esperando o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a ele através de sonhos. Mesmo todos duvidando, ele não duvidou que era Deus quem tinha prometido e que tinha uma grande obra para fazer na sua vida. Ele permaneceu esperando, mesmo quando tudo era contrário. Se você tem uma promessa do Senhor, não duvide, mesmo que todos duvidem. Não duvide daquilo que o Senhor tem entregado para vocês. Porque aqui José, nem a própria família confiou naquilo que ele tinha falado. Nem a família deu crédito. Achou que aquele sonho fosse dele, não do Senhor. Mas ele continuou acreditando. Não duvidem daquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês. O que o Senhor tem falado, que vai fazer na vida de vocês e através de vocês, Ele vai fazer. Eu creio. Basta vocês confiarem. Muitos podem tentar colocar na cabeça de vocês que não é do Senhor. Mas continue confiando em Deus. Amém. Continue com a sua fé depositada no Senhor. E José, ali ele foi vendido pelos seus irmãos, também com 17, 18 anos, e foi levado para o Egito. E mesmo ele estando distante da sua família, do seu povo, ele não estava distante de Deus. Tá? Tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor, enquanto ele estava com sua família, enquanto ele era instruído pelo seu pai e pela sua mãe, mesmo ele lá no Egito, ele continuou servindo ao Senhor com sinceridade. Ele não deixou de crer em Deus. Muitas vezes vocês podem estar aí, como eu disse, às vezes na sua escola, às vezes em algum lugar, e você vai chegar em situações que muitos podem falar assim: ah, mas vocês não precisam ser desse jeito. Vocês são tão jovens, vocês podem aproveitar a vida, fazer o que vocês quiserem. Não fiquem com esse pensamento: para que servir a Deus agora? Deixa para quando vocês estiverem adultos, aí vocês vão para a igreja, aí vocês se convertem, aí vocês vão levar uma vida em santidade. Não é assim. José,
Ele podia pensar dessa forma e falar, não, aqui ninguém está me vendo. Meus pais não estão aqui, se eu fizer alguma coisa eu não vou decepcionar eles, que eles não estão sabendo. A família dele até achou que ele estava morto. E muitos poderiam chegar para ele e falar, não, vamos levar a vida de qualquer jeito. Ele mesmo poderia colocar no seu coração e falar assim, Deus me esqueceu, Deus não está me vendo. Porque se Deus estivesse comigo, eu não passaria por tudo isso. Mas não, ele preferiu ter um pensamento contrário, um pensamento diferente. Pensar que mesmo em meio à dificuldade, Deus estava com ele. Que tudo o que ele estava passando era permissão do Senhor. E que Deus tinha um propósito com isso. E ele não sabia o que, mas Deus tinha um propósito. Tá? Então, mesmo assim, ele ainda vivia uma vida de fidelidade e santidade a Deus. Tá? Quando a mulher de Potifar o assediou, ele permaneceu fiel a Deus e ao seu aprendizado e em sua escolha de viver uma vida correta. Ele preferiu fugir do pecado do que se entregar ao erro. Quando a mulher de Potifar ali o assediou, ele preferiu fazer o quê? Fugir do pecado. Deixou até a sua capa para trás, porque ele preferiu correr do que acabar cometendo um erro, algo que com certeza ia afastar ele da presença do Senhor. Mesmo que ninguém soubesse o que aconteceria ali no secreto, mas Deus estava vendo. Os olhos do Senhor estavam sobre ele ali. E ele sabia que a partir do momento que ele se entregasse ao erro, ele não seria mais o mesmo. Algo ia ser arrancado de dentro dele. E ele preferiu, falou, não, eu não quero pecar, eu continuo sendo fiel ao meu Deus. Eu continuo servindo ao Senhor. Eu escolho servir ao meu Deus, com sinceridade, com pureza. Ele manteve a sua pureza e por isso a promessa de Deus pôde se cumprir em sua vida. E ele fez a diferença não só para o seu povo, mas também para o Egito e toda uma geração. Tá? Como eu disse, a vida é feita de escolhas. E ele escolheu viver em santidade. E através do posicionamento que ele teve, Deus pôde cumprir o que ele tinha mostrado para ele em sonho. Se ali, no momento do que apareceu para ele o erro, o pecado, ele tivesse se contaminado, os sonhos que o Senhor tinha feito, as promessas que o Senhor tinha feito a ele através desse sonho, não se cumpririam. Mas ele permaneceu ficar ali, de pé, fiel, firme, na presença do Senhor, e esperar na promessa de Deus. Deus levantou José como governador. E o Egito não passou fome. Deus, depois de um tempo, Deus mostrou para ele o que aconteceria com o Egito, a grande fome que viria ali em toda a terra. E aí, vocês conhecem a história, né? Ele foi levantado como governador. E ali ele pôde governar sobre o Egito. E ele pôde ajudar tanto o Egito em geral, como a sua família que foi até ali depois, pedir um socorro, uma ajuda no Egito para que eles não pudessem passar fome. E Deus, ele também, ele quer usar vocês para essa geração perdida, para que eles possam ter a fome espiritual deles saciada. E vai ser através de vocês. Porque muitos estão perdidos, faltando um alimento espiritual, faltando um socorro. E Deus quer usar a vida de vocês para suprir essa necessidade das almas que estão perdidas por aí. Deus, ele quer usar vocês para influenciar a geração de vocês. Deus, ele quer usar vocês para resgatar as vidas. Para isso, vocês têm que tomar um posicionamento. Para isso, vocês têm que querer fazer o que Deus tem colocado no coração de vocês.
Para isso vocês têm que buscar do Senhor. Porque como foi falado aqui no versículo 16, fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Deus, ele tem algo especial para entregar para vocês, para ser, não só para confortar a vida de vocês, mas que quem estiver ao redor de vocês também possa ser suprir a falta que eles têm, a falta de Jesus, a falta do amor, a falta do refrigério. Tudo isso vem do Senhor e Ele quer usar vocês como instrumento. Então mantenham a sua fidelidade a Deus e tenham uma vida em santificação, assim como José escolheu a vida da pureza, da santificação e da fidelidade, que vocês também possam se colocar nessa posição, que vocês também possam desejar isso para vocês. O mundo, ele tem muito a oferecer, manjares que aos olhos humanos parecem maravilhosos. Muitas vezes é doce na boca, mas quando chega no ventre é amargo. Quando vier esse prato para vocês, não importa qual seja, resista. Não tem força, faça como José, foge. Peça graça ao Senhor, para que vocês possam resistir à tentação, resistir ao dia mau, para que vocês possam permanecer em pé na presença do Senhor, firmes, sem desanimar. A palavra do Senhor fala que vocês são fortes. Jovens, sois fortes. Sois fortes. E não está falando da força material, sua força física. Está falando da sua força espiritual. Deus levantou vocês para ser fortes, para ser dispostos, para guerrear contra o mal quando for preciso. Mas não está conseguindo, foge, vai, dobre seu joelho, ore e peça graça ao Senhor. Mas não se entregue. Não se entregue. Porque no momento pode ser até bom, mas quando passa aquele momento, o arrependimento vem, é dolorido. É dolorido. E tudo que vocês conquistaram vão se perder. E para vocês voltar novamente para o patamar que vocês estavam, é difícil. É difícil se reerguer. Então cuide da tua intimidade com o Senhor. Cuide da tua pureza. Cuide daquilo de mais precioso que vocês têm, que é a presença do Senhor, do Espírito Santo na vida de vocês. Glória a Deus. Muitas coisas podem parecer boas, mas no final o caminho é de morte. Aleluia. Eu gostaria só de falar rapidinho aqui, que o tempo já passou, também sobre Samuel. Samuel, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha aproximadamente 12 anos. Era uma criança. Tão pequeno, tão jovem. Mas o Senhor o chamou e ele ouviu a voz do Senhor. Como vocês também conhecem a história, ele foi levado para morar no templo com Eli. Sua mãe tinha feito uma promessa ao Senhor que se o Senhor lhe desse um filho, que ela entregaria para servir ao Senhor. E assim ela fez, cumpriu a promessa. E Samuel ele foi ali ensinado pelo sacerdote Eli. E o que me chama a atenção é que ele teve o mesmo ensinamento que Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Que foi ensinado da mesma forma, pela mesma pessoa.
Mas nós podemos ver na vida de Samuel a diferença daqueles que se comprometem com o Senhor, daqueles que escolhem viver a vontade do Senhor. Será que Samuel precisaria, pela vontade dele mesmo próprio, precisaria viver essa vida de separação? Será que para ele naquela época não seria mais fácil ele fazer tudo como Ofni e Finéias fazia? Até mesmo se alguém o cobrasse, ou até o próprio Eli o cobrasse e falar, não, você está andando de maneira correta, incorreta, ele poderia falar, não, eu estou fazendo como Ofni e Finéias faz, eu estou agindo como eles agem. Seria uma desculpa para Samuel, para ele poder viver a vida dele como ele quisesse, como o povo naquela época que estava ali à volta dele vivia. Mas ele não se deixou contaminar pela corrupção que estava tendo, pela profanação, como Ofni e Finéias, eles profanaram o templo. Eles davam mau testemunho, eles viviam incorreto, faziam tudo o que a carne deles mandava, eles faziam. Mas Samuel não se deixou levar pelas más influências. Ele permaneceu dentro da vontade do Senhor. Ele se manteve em pé. Ele se manteve de acordo com o que ele foi ensinado, porque o sacerdote Eli os ensinava conforme as Escrituras. Mas muitos rejeitaram, mas Samuel não rejeitou. Samuel, ele sabia quem ele era. E vocês têm que saber quem vocês são. Todos os dias nós temos que parar e pensar quem eu sou. O que Deus quer de mim? Vocês se conhecem? Vocês conhecem no profundo quem é o Deus da vida de vocês? Então permaneça naquilo que vocês já são chamados desde jovem, porque aqui Samuel, com 12 anos, ele ouviu a voz do Senhor. Ele era ensinado nas Escrituras, vocês são ensinados dentro da palavra do Senhor. O pai e a mãe de vocês ensinam vocês desde pequenos a verdade da palavra, a verdade do Evangelho. Ensina para vocês quem é o Senhor que você serve, quem é o Deus da tua vida. Então vocês já conhecem, então permaneçam. Não deixe se iludir, não deixe se contaminar, não deixe ser levado por ventos que vêm contra vocês. É que eu coloquei como Ofni e Finéias, com certeza eles deviam chegar até Samuel e tentar convencê-lo, né, do contrário. Tentar convencer a ele que ele deveria seguir o que eles faziam. E quando Samuel falava, não quero. Muitas vezes eles podiam chegar e falar, mas você quer ser o certinho, você é meio chato. Não é assim. Como eu disse, muitos podem falar para vocês, vocês são jovens ainda, tem muito para viver. Muitas vezes vocês vão ser chamados de chato, de certinho. Você acha que só porque vai na igreja que vocês estão salvos já? Você acha que só porque vocês estão na igreja vocês são santinhos, são perfeitos, são corretos? Muitos não podem zombar de vocês. Mas não dê ouvido, não. Faça como Samuel, dê ouvido o que Deus tem falado. Dá ouvido ao Senhor, a voz do Senhor. Porque Samuel ele não só ouviu, tem diferença, só escutou, ele ouviu, porque a diferença é escutar e ouvir. Muitas vezes o pai e a mãe de vocês falam, vocês escutam. Depois passa, né? Entra no ouvido, sai no outro, como dizem. Porque às vezes é uma coisa até repetitiva que seus pais falam e vocês falam, mas de novo. Mas vocês não dão ouvido. Mas aqui Samuel, ele
Deu ouvido à voz do Senhor. Ele ouviu, ele entendeu o que Deus tinha para falar com ele. Então, dê ouvido somente à voz do Senhor. As vozes contrárias, vocês não precisam ouvir. As palavras que vêm para desanimar vocês, não dê ouvido. Dê ouvido somente à voz do Senhor que vai te fortalecer, que vai te ajudar a prosseguir, que vai te levar até onde o Senhor quer que você chegue. Até onde o Senhor quer te levar, te colocar e da maneira que o Senhor quer te usar. E quando o Senhor falou ali com Samuel, Deus revelou tantas coisas para ele do que aconteceria. E Samuel, ele ouviu, foram palavras assim, coisas duras que o Senhor revelou para ele. Mas ele ouviu. Às vezes vai ter momentos que Deus vai falar com vocês um pouquinho duro. Às vezes uma correção. Mas dê ouvido. Guarde no coração de vocês. Obedece ao Senhor. Muitas vezes Deus vai chegar para vocês e vai pedir, requerer algo de vocês. Tem coisas que às vezes Deus vai falar para vocês abrir mão. E tudo que vocês abrir mão para que se cumpra a vontade do Senhor na vida de vocês, vale a pena. Aleluia. Abre mão daquilo que o Senhor não quer para a tua vida. Deixa de lado. Mesmo que doa. Um dia vocês vão ver que valeu a pena. Um dia vocês vão reconhecer que foi preciso. Porque Deus não faz nada por fazer. Tudo que Deus faz tem um propósito. E para o particular que Deus quer ter com vocês, às vezes é preciso a renúncia. Deus, Ele quer ter intimidade com vocês a cada dia, assim como ele tinha ali com Samuel, de ouvir o próprio Senhor falando com ele. Deus, Ele quer essa intimidade, esse particular. Aleluia. Ele quer que você o conheça, não só pelo que você ouve falar dele. Como eu disse, vocês são instruídos na palavra, então vocês conhecem muito a palavra. Mas Deus não quer também que vocês só o conheçam de que as pessoas falam do Senhor. A experiência do teu próximo. Ele quer ter uma experiência contigo. Ele quer que vocês o conheçam no profundo. Ele quer que vocês tenham o próprio testemunho de vocês para contar. A própria experiência. Ó Santo Deus de Israel. Aleluia. E às vezes você pode se perguntar, mas como conseguir alcançar tudo isso? Como conseguir passar pelas lutas, pelas dificuldades, por tudo e permanecer fiel ao Senhor? Permanecer dentro do propósito de Deus. Com aquele comprometimento de, não importa a situação, eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar juntinho dEle. Eu quero fazer a vontade dEle. Nós precisamos buscar todos os dias ao Senhor. E como? Lendo a palavra. Porque é ela que nos purifica. O versículo 13 que foi lido diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo estava instruindo a Timóteo em ler. Ler o quê? Ler a Sagrada Escritura. Ler a palavra. Porque é ela que vem nos purificando, nos limpando.
Outra forma é orando, para que a gente possa ter intimidade com o Senhor. Para que você possa pôr diante dele todas as ansiedades, todo o medo. Para que você possa colocar diante do Senhor tudo que passa no coração de vocês. Para que vocês possam pôr diante do Senhor todas as dificuldades. Mas também que você possa ali estar adorando ao Senhor na tua oração. Que você também possa estar agradecendo ao Senhor. Porque o Senhor se agrada no coração que é grato a Ele, voltado a Ele. Então esteja sempre em oração, buscando ao Senhor. Jejuando para o fortalecimento espiritual. Às vezes tem alguns que são mais jovenzinhos, não sabem como jejuar. Converse com o pai de vocês, eles vão instruir vocês como fazer. Se vocês podem, se vocês não têm uma condição médica que às vezes atrapalha. Mas converse com os pais de vocês e pergunta sobre o jejum, como que eu posso fazer, quanto tempo, como. E eles vão instruir vocês. E vocês possam estar buscando o Senhor também dessa forma. Fugindo do pecado. Como já foi dito, né? Para que vocês possam viver uma vida de pureza e santidade. Evitando amizades que não acrescentam em nada na vida espiritual e na comunhão com Deus. Muitas vezes você tem uma amizade que você vai ali, fala do Senhor, você está ali sempre pregando e a pessoa não quer dar ouvido. Você está ali aproximando para poder evangelizar e ajudar, mas a pessoa não está dando ouvido. E ao contrário, ela chega para você, quer levar você para o caminho mau. Quer tirar você da presença do Senhor. Então afaste-se dessa vida. Ore por eles. Continue orando. Quando eles se aproximarem para vocês poderem falar sobre o amor de Deus, amém. Mas se for para eles fazerem convite para vocês, para fazerem algo que não deve, ir para lugares que não devem, é melhor vocês se afastarem. Porque tem muitas amizades que vêm somente para derrubar, para tirar vocês da presença. Vocês possam ter muito cuidado com isso. Ter atitude cristã e ter compromisso com Deus, uma aliança com Deus e com sua palavra. Vocês possam buscar essa aliança, essa comunhão com o Senhor. Os jovens que foram citados como exemplo sabiam que, independente de onde e com quem eles viviam, ou a posição deles na sociedade, o compromisso maior que eles tinham era com Deus. Como foi falado do José, ele era governador. Ele tinha um alto cargo. Mas ele sabia que, em primeiro lugar, ele tinha que agradar o Senhor. Em primeiro lugar, a aliança que ele tinha era com o Senhor. O compromisso dele era com o Senhor. E ele não se deixou levar. Às vezes por status, por algo que poderia vir para ludibriá-lo. Mas ele permaneceu com o mesmo pensamento, com a mesma vontade de fazer o que era da vontade do Senhor. E eles deveriam agradar e obedecer somente ao Senhor. Eles tinham que buscar de todas as formas fazer aquilo que agradasse a Deus. Porque é melhor agradar a Deus do que aos homens. Antes, a nossa vida tem que ser para agradar ao Senhor. Eles não se importaram, não se importando com as suas escolhas que fossem dificultar a sua vida, pois sabiam que Deus estaria com eles durante todo o processo e jamais os abandonaria. Quando eles eram jovens, eles escolheram viver a vontade do Senhor, independente das situações contrárias.
Eles sabiam que depois dessa decisão, a vida deles teve muitas coisas que aconteceram, muita dificuldade, muita luta. Não foi fácil para eles permanecer naquela escolha. Mas eles não desanimaram, não desistiram, porque a confiança deles estava no Senhor. Eles sabiam que, independente do que aconteceria, Deus não o deixaria só. Deus estaria com eles em todos os momentos, de todo o processo que eles passariam. Eles não sabiam o que aconteceria e qual seria o seu futuro depois da escolha de viver a vontade de Deus, mas eles permaneceram fiéis e confiaram no Senhor. Vocês não sabem como é o futuro de vocês. Sonhos vocês têm, vontade vocês têm, mas o futuro nós não sabemos. Mas peça para o Senhor guiar vocês. Vá na confiança de que tudo vai dar certo, porque o Senhor está na frente da vida de vocês. A partir do momento que vocês têm essa confiança no Senhor, esse comprometimento com a parte do Senhor, pode descansar, porque Deus, Ele já tem um plano traçado para cada um. O futuro de vocês já está tudo ali escrito pelo Senhor. E uma coisa que vocês precisam é ser influenciadores. Não se deixarem ser influenciados, mas influenciar a todos quanto estão ao redor de vocês. Vocês foram chamados para fazer a diferença. Vocês foram chamados para ser luz. Vocês não podem se esquecer disso. Não rejeitem o chamado do Senhor. Como diz no versículo 14, não despreze o dom que há em ti. Não despreze aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos de vocês. Mas permaneça firme e fiéis na presença do Senhor. Não se esqueça de quem te chamou. Não te esqueça que quem te capacita é o Senhor. Continue confiando e esperando. Firmes e fiéis, não desistam. Como esses personagens não desistiram. Que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês, amém? Por essa oportunidade.